Fala, galera, beleza? Estamos nós aqui de volta. Paulo Roberto, Paulo Eduardo, com o seu álcool gel, nosso futuro patrocinador galopante. E hoje, dá boa noite para o pessoal da quarta cadeira, que está aí sempre com a gente, dando apoio e fazendo o avião cada dia voar mais alto. E hoje a gente está com um grande amigo, um dos primeiros fãs do canal, e que, desde que a gente começou o programa, ele sempre participa, sempre interage, sempre dá opinião, sempre dá uma dica. Então, a gente está aqui com o Marcelo Castro. Marcelo Castro eu conheci no LinkedIn e a gente já vem há algum tempo trocando mais ideias e tudo. Aí depois eu deixo Paulo Roberto e Paulo Eduardo falarem um pouco do boa noite, que eu não dei boa noite para ninguém, né? Hoje eu estou danado, não dei bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou pulando tudo, mas está tudo certo. E aí, Marcelo veio bater um papo com a gente hoje, naquele clima que vocês já estão acostumados de bate-papo de bar. Marcelo trabalha na área comercial, na área farmacêutica, é carioca, flamenguista, mora em São Paulo, está com esse problema atualmente, mas está tudo certo, me perdoa. E aí a gente vai começar a bater um papo. Eu não sei se vocês querem primeiro dar uma boa noite, né? Acho que é mais educado o Paulo Roberto e Paulo Eduardo darem boa noite, depois o Marcelo se apresenta e fala um pouquinho dele. Vamos lá, Paulo Eduardo, para você não ficar sempre perguntando que Paulo. Pois é, muito Paulo, né? Eu também estou com esse problema, estou morando em São Paulo atualmente, desde muito tempo com esse problema. E é uma satisfação estar aqui de novo com os meus parceiros, Serginho Schmid, lá do Rio, Paulo Roberto, lá da Tatuapé, e hoje recebendo o Marcelo Castro. Muito bem-vindo aí na nossa quinta cadeira, quinta poltrona, eu já nem sei mais. Prazer estar aqui com vocês de novo, meus amigos. Vai, Paulo. Legal. Boa noite, galera. Marcelo, boa noite, obrigado de estar aqui com a gente. Boa noite, Paulinho, boa bom noite. te ver. Serginho, bom te ver. Muita luz para todo mundo. Bola está com você, Marcelo. Quem é você? Prazer, primeiro assim, obrigado. Prazer estar com vocês. Queria estar tomando uma cerveja, mas essa segunda-feira me impede de ser etílico. E foi uma segunda cheia de reunião, então hoje não dá. Mas hoje eu sou gerente de assuntos estratégicos da América Latina, de uma multinacional, mas eu tenho andado nesse mercado de farmacêutico, medical devices, já mais ou menos 25 anos, viajando muito pelo Brasil. Então, assim, uma coisa que a gente conversou até com o Sérgio, algumas regionalidades, né? E a gente tem que ter muito cuidado de não ter esse preconceito, né? Da gente entender as diferenças de um aspecto bacana. E eu acho que até uma coisa que me atraiu no canal, né? Da pluralidade, não, a palavra saiu até difícil agora, mas o plural essa o Serginho edita depois, ele pega e edita. Isso. Não precisa editar não, quer dizer que fica bacana. E dessa diversidade, né, de poder falar de assuntos diferentes, eu sempre falei com o Sérgio quando vocês começaram, que o legal é ser um boteco, né, um papo de boteco, uma descontração e de diversos assuntos. Então, assim, a gente tem muita coisa acho que em comum, né, a idade talvez a gente mais ou menos parecido, e a vivência, eu e o Serginho somos flamenguistas, então a gente tem essa qualidade, nem todo mundo tem essa qualidade, mas a gente tem. Mas é isso, mais ou menos essa experiência minha. Vocês estão em outro patamar. Exatamente. Sim. Pois é. E a gente se Deus também, quiser, né, Paulo? quarta-feira campeão de novo, né? Exatamente. Não E vamos a entrar gente também, né, Paulo? Estamos em outro patamar também, Outro né? patamar. Putz, grila. Que time que você é, Paulo? Já foi. Aí, ó a sacanagem. Ele tá falando. Né? Mas nós Cara, dois nós somos somos tricampeões mundiais, com 3 Libertadores. Cara, não, eu não vou entrar nesse Só isso. papo. Eu acho que a gente já resume um pouco, né? Será que o Corinthians roubou mais um e eu não vi, cara? Não, mas ninguém tá falando de Corinthians aqui. Então, Você já notou? Essa é a minha do dúvida. Canal? Vermelho, branco e preto, tricolor, cara. Então, essa era a minha dúvida. Se é o São Paulo
ou foi o Corinthians que roubou mais algum título e ele não sabia, pô. Nós viajamos para ganhar o campeonato mundial. Não, é verdade. São Paulo foi um grande time, eu acompanhei bastante também. É verdade, foi um grande time, né? Compensação agora, é bom a gente mudar de papo, porque a gente só toma porrada só, né? Nossa Senhora, São Paulo tá banhando mais do que João Bobo na mão de criança. Não, mas você falou de viagem. Melhor ouvir as viagens, as histórias do Marcelo. Você falou de viagem, Marcelo, e você foi para Fortaleza, né? Foi morar lá? Sim, eu estava 3 anos fora. Quando eu voltei, teve um startup de uma empresa aqui no Brasil, uma multinacional, mas que estava fazendo uma operação nova aqui no Brasil, né? Ela já estava aqui no Brasil, mas ela estava fazendo um novo segmento. E eles me chamaram para ficar no Nordeste. E na época eu não conhecia Fortaleza, já conhecia Salvador, conhecia Recife. Eu falei, vou fazer alguma coisa diferente. E aí eu fui para Fortaleza e foi bem bacana, porque assim, acabou que eu conheci o Nordeste legal, bacana, assim, é difícil alguém que... Porque você fechar negócio em outras cidades, em outro estado, é diferente. E assim, e sempre tem... A gente tem um preconceito, né? A gente tem... o preconceito é um preconceito de alguma coisa, né? Que você acha que pode ser... E aí você vê que tem alguma coisa do carioca, né? O carioca é isso, o paulista é isso, o nordestino é isso, o cearense é assim assado. E eu acho que o bacana de você viver em outros lugares é que você baixa um pouco a expectativa e você começa... A minha esposa está falando muito agora comigo, minimalismo, né? Você tem que poder se movimentar com poucas coisas, sem levar muita bagagem na sua vida. E acho que essa coisa de viajar foi me dando isso, de minimizar algumas coisas, não levar tão a sério algumas coisas. Mas, por exemplo, quando eu morei fora, eu senti muita coisa, assim. Quando eu morei nos Estados Unidos, apesar de ter sido muito bem recebido, eu lembro de ter sofrido poucas e boas. Que lugar dos Estados Unidos, Marcelo? Que lugar dos Estados Unidos que você morou? Eu morei em Michigan, cara. Quase não tinha estrangeiro. Eu lembro uma vez com meu filho, que a gente é carioca, a gente é largado, né? Aí você imagina, eu tô em Michigan, que tá nevando, fez um solzinho, tá meu filho descalço, sem camisa, na frente de um fast food, eu não lembro qual que era, que a gente tava andando lá. E eu falei com o Bruno, fica aí que eu vou pegar um hambúrguer. Na hora que eu voltei, o Bruno tava com $5 na mão. Falei, que é isso? Falei assim, o cara me deu, cara. Falei, você era mendigo. Falei, porra, $5. Aí, porra, eu ainda meio naquele negócio, né, de orgulho. Não, a gente é brasileiro, a gente não é mendigo. Eu falei assim, vou pegar para devolver. Eu falei, não vou devolver nada, vamos gastar isso agora. Quis dar, deu porque quis, eu não pedi nada, porra. Pois é, cara. Né? Mas assim, existe, cara, existe. Eu lembro uma vez também que eu tava de manhã, fui pegar meu café da manhã, que eu tava fazendo mestrado, e aí eu fui pegar meu café da manhã numa lanchonete, que eu ia, tava fechada, aí eu fui numa outra que eu não frequentava muito. Na hora que eu cheguei, a primeira coisa que a mulher virou pra mim e falou assim, não, eu não tenho emprego. Eu falei assim, não tem emprego? Ela achou que eu era mexicano, não sei porque a minha cara parece você nada. Tem cara de mexicano, parece. Parece nada. Las soluções sou eu. Enfim, ela achou, cara, e na porta da lanchonete, aí eu falei assim, não tô, eu vim aqui tomar meu café, não sei o quê. E aí acabou que entrou uma família americana que me conhecia, e eles ficaram meio constrangidos com aquela situação e falou pra ela, pô, o cara tá vindo aqui, o cara tá fazendo mestrado aqui. Na verdade, eu tava levando dinheiro pros Estados Unidos, né? E aí a mulher da mercearia ficou toda sem graça, não sei o quê. Mas, enfim, são os preconceitos que a gente vai sofrendo quando a gente viaja, quando a gente está numa situação que não é a nossa pátria, né? E por causa disso que eu sempre me sinto muito à vontade no Rio, mesmo com as quebradas, né, Serginho? A gente vai assim... Mas é tua casa, né? Tipo, eu morei lá fora, quer dizer, eu morei só nos Estados Unidos, mas, tipo, fui estudar. E você sente exatamente isso na pele. O jeito das pessoas, como elas te olham, como é que elas te tratam. Eu morei em Nova Jersey e estudava em Nova York.
talvez seja até menos ruim do que Michigan, essas coisas assim, porque em Nova York você tem de tudo, né? Você tem... Mas eu morei numa época bem complicada de Nova York. Depois é que naquela época não tinha nem internet, né? E aí você lembra que, tipo... Não tinha nem máquina fotográfica, a gente já falou isso em outro programa. Eu lembro que no outro programa vocês falaram isso. Não sacaneia. E aí você tinha, na realidade, aquela coisa, tipo... porque lá você tem uma diversidade muito grande, então talvez o impacto seja menor. Mas eu vivi numa época que Nova York era muito violenta, né? E eu fui uma noite, tipo, eu estava no ônibus para ir para a rodoviária para voltar para Nova Jersey, e teve um cara que cismou comigo dentro do ônibus. Cara, então você começa a ver as loucuras que você tem né? Tipo, como é que a coisa era. Exato. É muito louco isso, né? Tipo, você vê por uma imagem, como é que as pessoas já te formatam. E fora de você ser latino e coisa e tal, aí começa. Mas o que eu ia cutucar o Marcelo era para ele puxar, porque, tipo assim, eu não me lembro de que você é formado. Sou formado em marketing. Então, aí você vindo, de repente você fala um pouquinho dessa tua escala do marketing e os lugares que você passou pós, tipo, se formou, papapá, e fui estudar onde, sabe? Tipo, pra galera ver que, tipo, morar fora ou passar aquele lugar trabalhando não é essa maravilha. Não, muito pelo contrário. Eu acho assim, é muito difícil você sair de uma situação que você está acostumado, né? E você tentar outras coisas, porque fica muito o sonho, né? E tem o sonho. E assim, os Estados Unidos é muito legal, mas tem muita dificuldade, é muito difícil, é muito preconceituoso. E eu tenho um amigo que fala assim, eu nunca fui... Eu gostava muito desses caras, tinha uns amigos meus fazendo doutorado, eu nunca sofri racismo. Eu falei, cara, então você não deve falar com ninguém, né, velho? Você deve ficar dentro de casa com a sua esposa, porque assim, tá na porta, o preconceito tá em todos os lugares. E eu acho que essa dificuldade, mas eu acho que a dificuldade, Serginho, é de morar fora, porque, por exemplo, foi difícil pra gente em Fortaleza também uma época, entendeu? Quando a gente mudou com a família, a gente novo, a gente sem amigo, a gente sem conhecer os lugares, tem uma outra maneira, o povo nordestino é ótimo, mas tem uma outra cultura, uma outra... mas outras coisas. Só para dar uma luzinha na conversa, quando você sai efetivamente do teu lugar, cara, é difícil. Eu viajei o Brasil inteiro dando treinamento. E Fortaleza, acho que eu fui umas 4, 5 vezes. Ceará, eu rodei o Ceará inteirinho de carro, lá no pé da serra, sabe? Sim, sim. Dando treinamento naquela região. Não é que você... eu acho que quando a gente fala de preconceito, cara, eu acho que nós nos chocamos mais com diferenças culturais do que um preconceito puro. Eu não consigo... Olha, eu tive em Fortaleza diversas vezes, foi muito divertido. Eu acho que onde eu tive um pouquinho mais de resistência, no Nordeste eu não tive resistência, Norte e Nordeste, resistência nenhuma. Mas no Sul eu tive mais resistência do que no Nordeste. Eu fui treinar em Joinville, a grande reclamação do pessoal era porque o treinador, o professor, era de São Paulo. Sim, sim. Saca? Uma coisa, por quê? Não tem ninguém aqui para fazer esse trabalho? É que como a gente é de treinamento, consegue dar uma desviada, joga, brinca e tal, mas os primeiros 2 dias foram muito resistentes. Depois você acaba quebrando essa resistência, as pessoas confiam em você. E uma coisa interessante, lá em Joinville, que eu fui, eu não recebi nenhum convite assim, tipo, saindo daqui, vamos tomar um café, vamos... Não. Tomar uma cerveja, nada. Já lá no Ceará, ou em João Pessoa, ou lá em Manaus, em Tabatinga, lá no final da selva amazônica, era direto. Se acabava o treinamento, o neguinho já levantava, professor, vamos lá tomar uma. Eita! Então, essa diferença cultural que eu percebo. Então, algumas vezes você encontra a resistência, cara, mas não necessariamente o preconceito. Eu acho que o preconceito ele é muito pesado, ele é muito doído.
Eu até concordo contigo, Marcelo, quando você fala que o brasileiro gosta de ser bonzinho. Mas eu acho que nós já estamos evoluindo muito e tem muita quebra de paradigma nessa questão de preconceito. Eu gostaria muito, viu? E principalmente dentro das empresas. Não, eu quero, é que senão eu vou perder o raciocínio de uma outra coisa que vocês já estão mudando e está passando. Né? Eu acho que são duas coisas diferentes e que se apresentam de forma diferente. Porque a gente sai a trabalho, seja dentro do Brasil ou fora, a situação é uma. Você vai, faz o que tem que fazer e volta. Eu acho que é diferente quando você vai como expatriado, que foi o caso do Marcelo. Eu não sei quanto tempo ele ficou lá. Então, acho que a chance dele sofrer o preconceito lá é muito maior do que a gente fazendo um trabalho pontual. Então, sim, sim. Era isso que eu queria falar, né? Que senão ia acabar perdendo o gancho. Né? E Paulo, a questão que você falou... Eu não consigo, assim, nas minhas andanças por aí, eu não consigo me lembrar de alguma situação de preconceito, mas cultural, com certeza. Então, acho que tem a ver com isso que eu falei. Sim, eu concordo. Eu acho que, assim, que foi o mesmo questionamento que o Paulo estava falando do Sul, que foi assim, pô, por que não vem um gerente do Nordeste para cá e a gente está pegando um gerente que é ligado a São Paulo, que é ligado ao Rio? Acho que é alguma questão a isso. Eu concordo, assim, mas eu acho que esse trabalho que você está falando em relação à norma, a empresa como trabalhar, é um trabalho muito em conjunto, e a gente vai quebrar esses paus aí que tem de RH no LinkedIn, mas é um trabalho em conjunto que não é um problema só do RH, mas também eu concordo com você, que é um problema da gestão. Se você encaixa RH junto com gestão e você faz um ambiente melhor dentro da empresa, porque assim, a gente muda normalmente de empresa, é o chefe, cara. Você pode ter o salário, não sei o quê. Se você tem um chefe que é retrógrado, enfim, que tem vários preconceitos, você vai e muda. Então, assim, eu acho que... Eu fico pensando em relação ao ambiente corporativo, que todos nós podemos fazer muito mais pelo esse ambiente corporativo, que eu ainda acho muito pesado no Brasil. Isso eu acho que é uma coisa do latino. Eu acho que ambiente de trabalho... Desculpa te cortar, Marcelo. Nós vamos cair numa discussão de que norma pode servir ou não. A norma está lá, está escrita no papel. Vai depender, então, das pessoas quererem ou não seguir. A gente pode fingir que segue. Exato. Que é o que você estava falando. Tem uma norma, tem compliance, tem a porra toda, só que é o seguinte, a gente vai continuar com preconceito, com quem vem de fora, a gente vai continuar questionando. Não, uma das coisas que a gente mais questionava é por que toda a direção era de fora. No final das contas, é a mesma coisa que a gente está discutindo aqui. Por que não pode ser alguém daqui? Então, é complicado isso. Esse negócio de empresa é complicado a gente discutir, porque, no fundo, a gente está falando de gente, e gente é uma merda, né? Por causa disso que eu te mostrei meus cachorros. Pois é. Espero que o Serginho coloque seus cachorros lá com certeza, making-off. Já está no making-off. Senhores, vamos aproveitar que a gente deu essa interrompida aí. Hora da barrinha, hein? Já a hora da barrinha? Já a hora da barrinha. Ô, louco! A gente nem falou das diferenças de cultura e dos perrengues que a gente passou, pô. Então, mas vamos falar depois. É isso. Vamos falar depois dos nossos patrocinadores, então. Isso. Então é nóis. Já voltamos, senhores. Então, voltando e falando agora do quê, né? Depois dessa barrinha deliciosa que nós comemos. Você comeu de passas de novo? Oi? Você comeu de passas de novo? Não, a minha era morango com chocolate. É bom. Essa é boa. E vamos pegar esse gancho da cultura, porque não é só você mudar, né? Você se adaptar aos costumes da região. Sabe? Está num lugar, você já está sentado, bonitinho. De repente, você vai morar numa outra cidade, num outro estado. E você enfrenta uma série de diferenças, cara. Comida, bebida. Costumes, Paulo. Costumes, tudo.
Então, essa... E quando você começa a pensar nisso, você vê quanto o Brasil é diverso. Muito. Sabe? O que você come no Sul, você pode até comer lá em Rio Branco. Eu estava em Rio Branco, trabalhando em Rio Branco, ali no Acre, né? Lugarzinho bem longe. Eu tinha do lado do hotel que eu fiquei, tinha uma churrascaria maravilhosa. Maravilhosa. Sabe? Picanha. Era uma churrascaria gaúcha, melhor óleo do que muitas que eu já comi aqui em São Paulo. Então, você acaba encontrando também coisas do Rio Grande do Sul na outra ponta do país, cara. Que é a globalização agora, né? Você acaba tendo restaurantes que eram características, por exemplo, lá de cima de Salvador, que estão aqui hoje em São Paulo, né? Em São Paulo você encontra restaurante de qualquer lugar do mundo, né? Verdade. Se quiser comer, você come. Isso eu tenho inveja de São Paulo. Nós temos a melhor gastronomia. Só que assim, Sérgio, ó. Por exemplo, aqui em São Paulo, se você quiser comer uma comida mexicana, por exemplo, você não tem muita opção, não. Você deve ter aqui umas 3 ou 4 redes. E é caro pra caramba, né? Mas você tem os restaurantes que não são redes, né, Paulo? Sim, restaurante, talvez. Tem os restaurantes que não são... esquece a rede, esquece fast food. Você tem restaurante mexicano que Tem um restaurante mexicano que eu gosto muito ali na Rua Pinheiros, Il Mariachi. Eu comi uma vez lá. lá. Mariachi tocando, cara. Um negócio assim. Isso eu vi no Peru. E a gente tomou um puta susto, porque imagina, né? Brasileiro com aquele monte de cara cantando e tocando, você fala, deu, é assalto. Muito louco a questão da cultura. Né? Você ficou muito tempo lá, Paulo, no Peru? Não, eu trabalhei lá. Peraí, qual o Paulo? Os dois. Falando do Peru ou do Rio? Não, tá. Então vamos deixar que ele cuidou bastante do Peru. Não foi tanto tempo assim, não. Foi 4 meses só. Mas foi uma experiência legal. Sabe por quê? A gente estava falando de cultura. E cultura é um negócio engraçado, porque a gente que é de empresa, eu, Paulo, que trabalhamos em RH há muito tempo, às vezes você mudou de departamento e muda a cultura. Então, empresa grande é assim. Você saiu do RH, você foi para finanças, foi para marketing, já muda. E eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu tenho um problema sério com o avião, um negócio que eu não gosto, eu já perco o sono um dia antes. E eu fiquei pensando o que eu ia encontrar lá. E eu fiquei conversando com um amigo que foi junto, e a gente ficou falando sobre o lugar. E a gente criou aquele preconceito que você falou, porque por pura falta de conhecimento. Pura falta de conhecimento. Exato. E uma coisa que eu percebi quando eu cheguei lá, os caras conhecem muito mais a história do Brasil e as coisas do Brasil, que às vezes até brasileiro. É muito louco isso. E a gente, quando chegou lá, a gente não conhecia nada. E foi um lugar que eu me encantei. É um lugar sensacional. A culinária de lá, Putz, todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Sim, é sensacional. Uma das coisas que me falaram, não deixa de comer... Como é que é o nome do peixe cru lá que eles comem, gente? Meu Deus, ceviche? Fugiu agora. Ceviche. E aí, quando você chega e você quer entender o que é aquilo. Então, uma posta de peixe marinada ali no limão, no leite, e aí você olha aquilo e fala assim, cara, como é que eu vou comer um peixe cru que está mergulhado em leite, limão e cebola e o caramba? Aquilo é sensacional. É bom demais. Mas o leite não é leite, né? É leite de tigre. Eu não sei que leite que é, Paulo, mas eu sei que é bom pra caramba. Não, ele é feito de caldo de peixe. Eu não sei que leite que é, eu sei que é bom pra caramba. Ele é feito do caldo. Você pega uma parte daquele peixe que você está fazendo o ceviche, depois você amassa ele, moe ele e você joga. Cara, eu passei uma situação lá, deixa eu contar para vocês. O reitor da universidade resolveu receber a gente na casa dele para um jantar, né? E eu tenho esse E você travou? Que vocês que já me conhecem sabem que eu não bebo, né? Que eu não tomo.
Uma travada para mim aqui. Tá travado, Paulinho. Isso porque ele não bebe. Se ele Tô bebesse... travado, mas vocês estão me... Voltou. Agora Mas vocês estão voltou. me ouvindo. Então Você deixa travou eu... sem beber. Olha que coisa linda. Você estava na casa do reitor, volta tudo. Você realmente Então tá. travou. Chegamos lá, né, uma galera, fomos recebidos lá, e lá eles tomam pisco, que é a cachaça da uva, né? Que é uma coisa que, assim, eu não consigo definir aquilo, mas está entre o demônio e alguma coisa. E o capeta. Aquilo. E aí, né, os caras tinham levado pinga daqui, porque os caras lá querem tomar caipirinha. E aí, imagina, né, pisco e caipirinha. Não presta. A parte mais legal é que chegou um momento, eu ali sóbrio, e os caras conversando. Imagina os caras bêbados conversando em português e em espanhol, se entendendo, e eu perdidinho ali no meio. E aí, do nada, o reitor pega uma jarra de pisco e um cálicezinho pequeno. E aí ele enche aquele cálicezinho, começa a falar um monte de coisa e tal. Passou para o lado, o outro pegou, encheu o cálicezinho, falou e tal. E aquele cálicezinho veio vindo, né? E tinha uma menina que estava lá, que ela tinha morado no Rio, então ela falava bem português. E aí eu falei para ela assim, o que está acontecendo? Ela falou assim, isso é um ritual, uma coisa, né, que eu falei, eu não bebo, se eu dar uma talada dessa nesse copo de pisco, eu vou ficar chapado. Ela falou, pelo amor de Deus, se você fizer isso, vai ser uma ofensa gigantesca para os caras, porque eles já se sentem inferiorizados porque vocês são brasileiros. Aí eu pensei, nossa, os caras se sentem inferiorizados só porque a gente é brasileiro. Aí a hora que chegou aquilo em mim, eu enchi, eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu só dei uma picadinha e já passei rapidinho. Mas assim, cara, é a questão da cultura que a gente estava falando. É muito louco. Imagina, naquele momento a única coisa que eu pensava era o seguinte, o que os caras vão achar se eu não tomar, né? Mas, aquilo para mim não dá. Para quem não bebe, aquilo é pesado, meu. Aquilo Não, para quem bebe, aquilo é pesado. Verdade. Para quem bebe, isso já... Nossa Senhora! Mas eu acho que o legal dessa coisa também de viajar é que você começa a se colocar um pouco no lugar dos outros, né? Você está entrando na casa dos outros, né? E aí você também tem que exercitar algumas coisas, que é humildade, que é tranquilidade, que é entender como o outro, começar a ver coisa com o outro, do ponto de vista do outro. E isso, acho que foi uma coisa legal de eu ter morado em vários lugares diferentes no Brasil, de estar mudando, de ter morado em Fortaleza, ter morado vários lugares no Brasil, porque isso acaba você tendo uma visão também um pouco mais tranquila e tentando entender o ponto de vista do outro, né? Porque você chega na casa do outro, você é um visitante. E é engraçado quando eu comecei essas mudanças todas e eu fazia Brasil inteiro. Então, assim, essa coisa do avião eu tive muito quando meu filho nasceu, no primeiro filho. Eu comecei a ficar com muito medo de voar, só que eu voava direto, não tinha jeito. E quando eu estava voltando, Serginho, era engraçado que eu já estava morando em São Paulo. E na hora que eu via no aeroporto falar assim, vou para o Rio de Janeiro, eu falei assim, cara, eu não estou indo para casa. Era muito louco isso na minha cabeça. Deixa eu só fazer um comentário. Desculpa, eu não tenho medo de voar, eu tenho cagaço, é diferente. e é engraçado, Paulo, porque assim, eu estava vindo para minha casa, que era São Paulo já, e eu não tinha vínculo, né, assim, com São Paulo ainda. E eu já não morava no Rio há não sei quantos anos, mas o que eu tinha mais perto de casa na minha mente ainda era o Rio. E assim, isso ficou, porque aí eu estava viajando tanto, mas também acho que é uma coisa que você aprende a respeitar, e eu acho que é uma lição que eu acho que a gente tem que tentar levar para todo mundo, onde que a gente está, no nosso ambiente de trabalho, é de respeito às diferenças, cara. Então, assim, acho que é uma coisa muito bacana você tentar entender, porque isso acaba te dando um pouco de sabedoria para lidar com algumas situações, você se pôr um pouco no olhar do outro, né? Porque essa dificuldade, assim, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que tomar essa jossa? Como que eu vou lidar com isso, né, cara? E você começa a entender e acaba vira uma história e coisa de comida, né? Hoje em dia, cara, é difícil um negócio que eu não como, cara, porque eu ia para tudo que é lugar. Ia almoçar com o cliente, jantar com o cliente. Ah, não como isso. Ah, não faço. Cara, eu como tudo.
pelo menos um pouquinho. Tem coisa que eu gosto mais, tem coisa que eu gosto menos. Mas eu falo até com as minhas crianças, falo, cara, você quer se virar no mundo, você tem que comer tudo. Então, junk food, comida chique, comida ruim, comida boa e vambora. É o podrão da esquina, vambora. Tem uma coisa nessa história também, cara, eu não tomava... Meu pai sempre falava que eu tomava Nescau, né? Aí meu pai me sacaneava. Pô, homem, tem que tomar café, cara. Tem que tomar café, como que você não toma? Na hora do lanche é Nescau. E eu, quando comecei a trabalhar em vendas, cara, eu comecei a tomar café. Por que acontecia? Eu lembrei, meu pai, quando na loja, ele tinha um comércio, meus pais, né? Meu pai e minha mãe em Volta Redonda, que a hora que ele parava para relaxar, era a hora que tomava café. E os caras que vendiam para ele, e vendiam bastante, que ele comprava, eram os caras que iam na padaria com ele tomar o café. O cara que chegasse para ele e falasse assim, ah, não, seu Moacir, não vou tomar café, não. Ele já atendia rapidamente e não fazia o pedido. E aí na hora que eu comecei a trabalhar em vendas, os caras chegavam assim, pô, vamos ali tomar um café? Eu falei, vamos. E a gente só valoriza o café daqui quando a gente sai, né? Porque você sai do Brasil. A filha do Paulo mora na Austrália. Eu não sei como é que é o café lá. Mas é difícil achar um café bom, né? Não é igual o nosso. Você pode ter alguns... certeza. E é interessante que o café lá tem diversos sabores. Tudo com gosto de café, mas são diferentes. Tem um que eu lembro que nós compramos, Brazilian Coffee. Não era Brazilian Que não Coffee. tem nada a ver, né? Nada a ver, nada a ver. Mas dá para tomar. Mas você quer beber... Oi? Vai lá. Não, nós não mandamos café lá para a Austrália, né? Eu não sei qual é o país que manda para lá, mas não é... A Colômbia é bom, né? Não é gostoso, igual o nosso. Café colombiano é muito bom. bom. E o café brasileiro também, tipo, eu sei que eu conheci um cara, há muitos anos atrás, ele era um dos fabricantes de café do Brasil. O café brasileiro que a gente bebe é o 3º ou 4º em qualidade. O filé mignon vai todo embora. Sim, a gente não bebe o café bom. Tanto que ele me deu um pacote e falou assim, você quer beber um café brasileiro de verdade? Aí ele me deu. Cara, é outra coisa. Eu vi uma vez na TV que onde tem um café muito bom também é no Havaí. É mesmo? Dizem que o café de lá é muito bom. Agora, o que tem de bom na Austrália é cerveja. É mesmo? Eu lembro, eu não sei se você vai lembrar, Paulo. Teve um ano novo que você estava lá, e aí a gente se falou, porque o ano novo lá é 1º, né? E eu lembro que eu estava no pet shop, e bem nessa virada do ano, era meio-dia aqui, já era meia-noite lá, e eu lembro que eu te liguei pelo WhatsApp. Isso. E você já estava, assim, bem alegre, né? Meia-noite. Era ano novo, Paulo. Eu não sei se você vai lembrar disso. E aí você falou assim para mim. E aí você falou assim para mim, não, tô aqui com um amigo, cara, que eu conheci, o John, que é inglês. Eu falei, Paulo, como é que você está falando com o John? Ele falou assim, nós já tomamos um monte aqui, nós estamos se entendendo. Eu não lembro se era John o nome do cara, mas você me contou isso, não sei se você lembra. Eu acho que era... não lembro o nome do cara, bicho. Agora você imagina, nós alugamos Serginho. um apartamento lá. Paulo speaking English. Alugamos um quarto desse apartamento, né? Cara, mas dava para se divertir. O cara entendia tudo. A única coisa que eu falava, beer. Pronto. Resolvia o meu problema, cara. Agora, tá vendo, Serginho? indo nessa linha cultural, quando eu morei nos Estados Unidos, eu fui estudar e eu esbarrei numa situação muito louca. Que eu me senti mal, porque eu não sabia dar informação para a pessoa. Eu morei lá em 86, né, que eu estava estudando. E aí eu fui convidado, como eu passei Natal lá, aí eu fui convidado por uma família de passar o Natal na casa deles, que é uma coisa não comum no americano, né? E aí, umas pessoas reunidas, aí uma das senhoras, mas já coroa, veio conversar comigo, falou do meu sobrenome, do Schmidt. Qual é a origem dele? Papai, comecei a explicar, é alemão. Nananana. Ela falou, e qual é a história da tua família alemã? Aí deu tela azul. Eu não tinha como informar. E ela falou, como você não Nessa conhece... hora você inventa, cara. Não, mas eu não consegui, porque foi tão repentino que eu não consegui nem criar uma história
nem inventar. Eu não sabia falar da minha família da parte alemã. Por que veio para o Brasil, da onde era. Ela achou um absurdo eu não saber a história da minha família. A maior calça curta que eu tomei na viagem foi essa. Essa foi... até hoje eu não esqueço disso. Eu passei um legal no Peru também. Eu lembro que a gente pegou o voo, estava tendo horário de verão, então o fuso estava em 3 horas só. Nosso voo saiu daqui 6 horas da manhã, a gente voou mais ou menos umas 6 horas. Enfim, eu cheguei lá, era cedo, mas eu estava morrendo de fome por causa do fuso, né? E aí a gente foi conversar lá, fomos recebidos lá pelo cara que a gente já conhecia porque ele estava sempre aqui no Brasil com a gente, né? E aí ele falou assim para mim, eu falei para ele assim, eu tô morrendo de fome, eu preciso comer. Aí ele falou assim para mim, vou levar você para comer algo esquisito. Aí eu falei, puta que pariu, meu. Eu viajei todo esse tempo para chegar aqui, o cara me vem com um negócio esquisito, meu, eu quero comer um pão, alguma coisa, né? E aí foi um puta de um café da manhã, top, um tal de Desayuno Machu Picchu. Falei, pô, não tem nada de esquisito, é bom, né? E aí eu comendo, né? E aí ele falava assim para mim, esquisito. E eu falava assim, não, normal. E ele ficou frustrado com a minha resposta, né? E ele insistiu, não é esquisito? Eu falei, não, normal. Aí depois que eu fui entender que esquisito é algo que é muito bom, né? Não é algo esquisito como para nós aqui. E aí que eu fui entender porque o cara ficou frustrado, porque ele falou, pô, puta de um negócio bom, cara, vestido do caramba, né? Vocês me lembraram uma história que foi engraçada que a gente passa por causa de mim. Você me lembrou uma história bacana. Meu irmão foi me visitar quando eu estava lá e a universidade que eu fazia o mestrado, ela era católica, é católica, né? Que é Spring Arbor. E na área da Spring Arbor, a cidade inteira é free alcohol, então não tem bebida. Então não adianta você querer bebida. E eu fui para a universidade e eu tinha uma aula, meu irmão foi ele e o amigo dele, eu deixei eles no carro. Falei, cara, vocês saem. Aí meu irmão, pô, eu vou pra bar, cara, não vou ficar esperando você aqui não, eu vou pra bar, não vou, falar, cara, só vou, vai ser 1 hora só. Moral da história. Eles foram entrando de bar em bar, ou de restaurante em restaurante, bia! O cara, não, aqui não tem bia. E eles não falavam nada de inglês, bia, bia! Aí o cara já de saco cheio empurrou o rote bia, né? Que aquilo parece um gelol, aquele troço, né? Não tem nada de álcool. E meu irmão ficou puto. Na hora que eu cheguei no carro, cara, ele me xingava. Cara, tem 300 milhões de bares no mundo. Onde você estuda num lugar que não tem bar. Isso é quase impossível. É inadmissível. E aí, no outro dia, eu fui e aí eu deixei eles num bar que eu sempre ia. Mas, cara, eu ia, conversava com poucas pessoas. Eu conheci uma menina... tinha uma família americana que eu, quando eu fiz intercâmbio, eu sou muito amigo deles ainda, e essa menina é amiga da família. E esse bar eu sempre ia, conversava com ela, mas eu conversava pouco. E deixei os dois nesse bar. Falei, não, hoje não tem problema, eu vou deixar vocês no lugar onde tem bebida. Mas, cara, eu falava pouco com as pessoas, né? Fui para a universidade e voltei. Cara, na hora que eu cheguei, tava meu irmão, meu amigo dele, numa festa, no bar, que eu só via meu irmão bater Jack on the table, Jack on the... só dose de Jack Daniels, cara. O bar inteiro abraçado com eles. Eu falei assim, cara, brasileiro é tudo louco, cara. Os caras fizeram uma revolução. Para você ter ideia, um dos caras já estava chamando eles para passar na casa que é ali em Michigan, né? Não é a casa de praia, mas é a casa do lago. Que eles iam pro lago, eles já estavam chamando para eles irem no final de semana na casa do lago. Já virou melhor amigo. Eu falei, cara, eu moro um ano aqui, eu não conheço ninguém, cara. O que vocês arrumaram nesse bar sem falar inglês, pô? Mas o Paulo é assim, viu? O Paulo é dado assim. É engraçado essa história. Já chega, já monopoliza já. Não, eu sou uma pessoa bem relacionada, diferente, cara. Agora, outra calça curta que eu tomei na minha viagem quando eu morei lá foi a parada de coisa mais idiota, banho. Eu morava em Nova Jersey, numa cidade chamada West Orange. E aí a dona da casa era uma senhorinha norueguesa. E ela alugava quarto para estudante. Então, um quarto tinha uma menina que fazia enfermagem, uma americana, e eu ficava no outro.
quase 1,80 m, de mulher, cabelão e tudo. Cara, e a mulher tomava banho, tipo assim, te juro, 3 minutos. Tu cronometrava, ela ligava o chuveiro, 3 minutos acabava o banho da mulher. Eu falei, essa mulher não lava nada, né? Aí, cara, eu fui tomar meu banho brasileiro, tipo, eu tomo banho 10, 15 minutinhos, aquela coisa meio padrão, não sou nem dos caras que demora tanto. Saco, sovaco e bunda, né? Isso, exatamente. Aí tô lá, cara, vocês acreditam que a senhorinha me chamou para me dar um esporro porque eu demorava muito no banho? Porque gastava muita água, que não tinha necessidade disso. Cara, eu tomei um sermão da velhinha, porque a cultura deles é aquela cultura que a água é uma coisa importante, que você não pode desperdiçar, então teu banho não pode ser uma coisa tão longa assim. E eu para explicar para ela que no Brasil a gente não tinha isso na época, não tinha essa preocupação, né? Então, isso foi uma outra coisa cultural que eu esbarrei, e naquela época não tinha internet, né? Então eu achei muito louco, tipo, pô, a mulher fala assim, cara, eu quero tomar meu banho, nem isso eu posso? Nos Estados Unidos. Cara, eu fui para lá na Austrália eu fui para Bondi. É a praia, uma das praias mais lindas lá de Sydney. A de Sydney acho que é a mais linda. Meu, não pode fumar na praia, não pode beber na praia, não pode comer na praia. A única coisa que você pode levar na praia é uma garrafinha de água. É incrível. Isso devia ser aqui no Rio também, porque a praia aqui no Rio de Janeiro... Então você imagina brasileiro, fala, pai, vamos para a praia. Eu já arrumando as latinhas na bolsa, né, cara? Ela falou, pai, não pode levar. Eu falei, como? Não era para a praia? Não pode. Não levei. Aí chega lá, tá... Então eu compro lá, né? Puxo a carteira, né, meu, de cigarro. Pai, aqui não pode fumar. Filho, eu tô na praia. Não pode fumar. Eu falei, o que eu vim fazer aqui? O marido dela é australiano? O marido dela é australiano? Não, o Fê foi brasileiro. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro também. Mas é muito divertido. Tem praias específicas que você pode beber e pode fumar. Mas é nessa praia que eu vou, cara. Tem que tomar uma cerveja na praia é difícil, Paulo. É muito interessante. Mas lá, o gozado é que as pessoas respeitam. Aí você fala, mas é que é cultural? Não, é multa. O guarda chega para você, tira uma multa, mas a multa $300, Paulo. Cara. Ela molda a cultura, é igual o cinto de segurança. É verdade. Hoje, você pega uma pessoa mais nova, ela jamais vai entender que na década de 80 a gente era vida louca porque a gente andava de Fusca sem cinto de segurança e naquele buraco atrás do banco. Isso mesmo. Na década de 70, né, Paulo? Sim, década de 70. É que você já era um grande nessa época. Né? A Brasília com motor dentro do carro? Nossa, cara. Ia andar de moto sem capacete, cara. A cultura da multa que moldou. Você falou no negócio de avião, você chegou a voar naquele Fokker da TAM que tinha, que era, sei lá, aquele negócio que fazia um barulho danado? Parecia que você estava subindo... Aí um amigo meu falou assim, cara, a gente parece que está andando de Brasília. Porque ele acelerava. 100, né? Acho que é Fokker 100, né? Eu voei de TAM, mas eu voei num TAM maior, porque uma vez que eu fui para o Peru, eu fui de TAM. Mas não era o 100, não, era o maior. Rapaz, fazia barulho. Eu voei nesse aí para São José do Rio, não, para Ribeirão Preto. Eu voava para Vitória. Eu acho que foi o voo que eu fiz também para Ribeirão. Eu fui fazer uma apresentação em Ribeirão. Acho que foi Ribeirão ou São José do... Sei lá, não sei se sair de São Paulo. E o piloto era o pior... Vai, Paulo, vai. Desculpa. Não, era... Não, eu ia só completar que tipo, o piloto era um mau maluco. Então, eu ia falar que um dos piores voos que eu fiz foi de Manaus para Tabatinga. Nós chegamos no aeroporto, o voo ia sair 7 horas, chegamos às 6 horas da manhã. Quando eu falo nós, a todo mundo do avião. 8 horas nada, 9 horas nada, 10 horas o avião não subiu. Né? Voltamos para o hotel, no dia seguinte, todo mundo lá, o mesmo avião. Os caras arrumaram o avião. O mesmo avião. Fica tranquilo que agora a gente consertou. Cara, e nós estamos voando, né? Tá rolando garrafa de uísque, tava tomando cerveja, tava uma festa. De repente acende aquela luzinha assim, põe o cinto de segurança.
Eu bati olhos naquilo, sentei e afirilei, né? Aí o cara falou, não acontece nada. O avião teve uma queda de mais ou menos uns 150 metros. Meu Deus. Por causa de temperatura, né? Que dá. Meu, o cara bateu e voltou. Você acredita? Assim, é horrível, cara. É horrível. É horrível. É horrível. Eu peguei uma turbulência em cima da Cordilheira dos Andes. E aí você lembrou daquele filme, né? Não. E aí quem estava comigo falou assim para mim, relaxa. Olha, para quem tem cagaço de voar é foda. Relaxa. Avião cai na decolagem ou na aterrissagem. Não cai. É a hora mole. É a hora mais Pior que perigosa. isso, só um outro amigo meu lá da faculdade. Né? Um amigo meu lá da outra faculdade, ele também tem medo de voar. Escuta essa. Aí ele disse que estava numa turbulência e um senhor do lado dele falou assim, eu vou te ensinar uma coisa para passar. Você tá com o seu RG aí? Ele falou, tô. Ele falou, então pega o RG, põe na boca e morde bem forte. Aí ele falou assim, para quê? Aí ele falou assim, porque se cair pelo menos fica mais fácil de reconhecer o corpo. Pô, é sacanagem. Cara, ô Paulo, você tá falando isso? É exatamente a história que eu ia contar do Fokker. A gente entrou, a gente estava indo para Vitória, eu e um amigo meu. Só que esse amigo meu é piadista, só que ele tem medo também. E ele entrou do lado, ele falou, não gosto de andar nesse avião, não gosto. E o avião é igual a Brasília mesmo, né? Daqui a pouco... E fica aquele barulho. Você fala que se não está caindo, se ele está reduzindo. E aí a gente no voo, as aeromoças foram tudo lá para frente. A aeromoça uma sentava, o avião era pequeno, uma sentava na nossa frente, a outra sentava lá na frente do avião e outra aqui onde a gente estava. E elas foram. O piloto chamou, elas foram. Aí ele começou, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Ele já começou do meu lado, vai dar merda, chamou todo mundo, é que tem merda. Chamou todo mundo, é que tem merda, vai dar merda. E ele começou a rir, cara, deu um ataque de riso nele. E aí foi, cara, na hora que a gente olhou assim, o aviãozinho não consegue subir muito, né, cara? Então aquela parte tudo preta, cara, a gente entrou no meio de uma tempestade, cara. E aí foi Deus nos acuda. E ele no meio da tempestade, o avião sacudindo, e ele só falava comigo, vou morrer, pega a identidade que foi na minha boca, pega a identidade. Eu falei, cara, e ele não conseguia parar de rir, cara. E o avião, e ele ficou no nervoso, né, no estresse, e ele ria, e o avião, todo mundo, imagina, todo mundo apavorado, não conseguia nem falar, e o cara igual um maluco rindo, cara. Mas era medo, né, amigo? Medo. Eu não sei qual que é o nível de medo de vocês, cara. Eu surreal. Eu começo a transpirar, que é uma coisa absurda. Não, então se você avião, não. Se você tá no voo, eu também não tenho, não. Tipo assim, se você tá no voo que eu fui para Boston, eu trabalhava para empresa gringa, a gente entrou aqui, American Airlines aqui no Rio, aí entra lá, fecha a porta. Aí nada do avião sair. Aí o famoso microfonezinho, não, a gente está com um probleminha aqui, mas já está sendo resolvido. Aí tu só ouve. Aí eu já fiquei imaginando o mecânico na asa, porque a porra do flap não estava abaixando. E aí tu só ouvia assim, pá. O maluco tá com um martelo, dando porrada na asa e falando pro piloto, testa aí, veja agora vai. Cara, a gente ficou 1 hora só com as marteladas rolando lá de fora para ir para Boston. Logo ali, né? Eu Mas voltando... aí eu voltando... Eles fecham a porta por causa do número de horas, que tem aquela coisa de fechar a porta para o voo já considerar que está voando por causa do hora do tempo, senão tem que trocar a tripulação. Tem uma hora... Eu voltando de Salvador com a minha mulher, atrás de nós uma criança, uma menina. E aí, a hora que decolou lá de Salvador, né? Ele começa a fazer a curva assim, a menina começa a gritar atrás de mim. Tá caindo! Porra, cala a boca, menina! É embaçado, pra mim é embaçado. Mas eu ando, de boa. Eu vou. Mas voar é divertido, cara. O que enche o saco de voar é só o aeroporto. Aquela canseira de aeroporto. Exatamente. Tá louco. Mas a minha canseira é que eu não durmo em voo. Então, tipo, eu não consigo dormir. Eu tenho sono muito leve. Eu também não. Eu também não durmo legal. Eu não durmo legal. Não, eu não durmo. Não, eu durmo. Vocês não dormem? Não, eu durmo pouco. Gente, a Austrália são 16 horas de voo. Eu dormi umas 12.
Eu ia Eu fui chegar para lá. Portugal, eu fui para Lisboa. Eu entrei no avião, saiu umas 2 horas, 1 hora depois já estava dormindo. Fui acordar em Lisboa, Eu Aí é bom, dormi, hein? eu dormi uma sem vez. tomar nada, cara. Não tomo remédio, nada. Durmo. Eu dormi uma vez voltando da República Dominicana. Fora isso. Eu Ó, cochilo, cara. Eu vou cochilando, mas dormir mesmo eu não. já que vocês estão falando de avião, o trem de pouso já está descendo, tá? Nós já estamos chegando em Boston? Já. Tô doido. Opa! Então, O vamos papo lá, foi né? bom. Então tá na hora de Papo vocês. bom é assim, né? Então, tem que se despedir aí, porque já está na hora. Então, vamos deixar o Marcelo por último? Vamos embora. Então fala aí Então, nós. Então, eu vou começar aqui, gente. Agradecer mais uma vez. Paulo Roberto, meu parceiro, lá no Tatuapé. Serginho Chimide, lá na Barra da Tijuca. Aqui no ABC está 20 graus e caindo, né? Mais uma vez, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, Marcelo. Valeu, cara. Obrigado de coração por dar essa moral aqui pra gente. E é isso. Até semana que vem. Segue, Paulo. Galera, obrigado mais uma vez por acompanhar a gente aqui na quarta cadeira. Marcelo, muito obrigado de você curtir esse voo conosco. Foi muito divertido. Rimos muito. Serginho, saudade. Tô devendo. Pago. Fique tranquilo, tá? Aposta ganha, aposta paga. Paulinho, faz alguma coisa para eu ganhar uma aposta, tá? Beijo pra vocês. Confia mais em mim da próxima vez. Muita luz. Ó, eu só vou falar tchau, senão o Marcelo não vai nem conseguir falar. Vai lá, Marcelo. Agradecer o papo, 22 graus aqui em Vinhedo hoje. Obrigado. Acho que foi muito bacana, rimos bastante. Acho que faltou. Vamos fazer um próximo sexta e um próximo ao vivo, né? Quando acabar isso tudo, a gente vai encontrar e curtir mais. Mas obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Sempre fico vendo o vídeo de vocês. Valeu. Valeu, Marcelo. Abraços.